A graça e a paz, meu querido, seja bem-vindo a mais um episódio do canal Discípulos de Bereia. Tô aqui com meu amigo Léo, como sempre. E aí, Léo? Tamo junto. Beleza? Vamos falar sobre um tema aí um tanto quanto polêmico para alguns irmãos e vem aquela pergunta, alguma vez você já tomou banco porque ia beber a ceia indignamente? Mas o que seria o indigno que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso hoje nesse episódio, mais um episódio da série Retificando. Fique com a gente que vai discutir isso de uma melhor forma, clara e objetiva. Roda a vinheta. Alguma vez na sua vida você já escutou a história que alguém ficou de banco, ou até mesmo você ficou de banco porque você estava com raiva do irmão, faltou no culto e o pastor ou o presbítero não deixou tomar a Santa Ceia, né, Léo? Isso é muito comum acontecer. Por quê? Você não estava digno de tomar a Santa Ceia. Mas se a gente for seguir essa proposta à risca, nós vamos ser bíblicos? Eu acho que não tanto, né, Léo? Primeiro de tudo, a gente tem que discutir um pouquinho o que é ceia, né? Mas antes, já tomou banco de ceia, Léo, alguma vez? Assim, nunca tomei banco não, Vitão. Você fala assim, você vai ficar de banco, porque acho que nunca me flagraram no pecado. Porque é mais ou menos por aí, né? Você toma banco quando você tá ali arrumando problema dentro da igreja, ou você fez alguma coisa errada. O que eu vejo muito é a gente se colocar em banco, né? Você fala assim, eu tô com um pecadinho aqui que eu não consegui largar ainda, digno, né? Aquela justiça própria. Eu ainda tô com esse pecado aqui que tá difícil de eu largar, então eu não vou tomar ceia não agora, irmão. Pode passar o cálice aí. É curioso, cara, porque eu falei sobre alguém colocar ceia de banco, mas acontece muito essa parada também. A própria pessoa, ela, né? Eu não sou... De repente, ela... cai, né, a convicção que ela não é digna, mas ela só não é digna da ceia. O restante de tudo da igreja, ela tem todo um merecimento. Sim. Mas enfim, gente, o que é ceia? Antes de mais nada, para falar sobre a tal da dignidade, beber indignamente, é bom a gente tratar o que é Santa Ceia, discorrer o feijão com arroz. A Santa Ceia, gente, primeiro de tudo, ela é um sacramento. E um sacramento é algo que é instituído pelo próprio Deus, é um rito sagrado instituído por Deus e por Cristo. Nós, como protestantes, temos apenas 2 sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia. Então, como foi instaurado por Jesus, para nós é um sacramento. Quer complementar alguma coisa? Isso, é sacramento perpétuo, né, Vitão? É para ser feito até que ele venha. Até que né? você venha. Isso aí. E além da... Só que algo que curioso que é, a Santa Ceia, ela não é apenas um sacramento, mas ela é um ato memorial, né? Aqui em Lucas capítulo 22, versículo 19, Jesus ele fala, fazer isso em memória de mim. Então ele, quando está na sua última ceia com os discípulos, ele está aí beirando aí a sua paixão, a crucificação, a tentação ali no Monte das Oliveiras, ele participa da última ceia e ele faz aquilo ali um ato memorial, né? E é curioso porque para o judeu, você dividir a mesa é algo muito sagrado. Não é qualquer um que senta na mesa com o judeu para tomar um café, trocar uma ideia. A mesa é quase que uma aliança. Então, ali naquele momento, Jesus está firmando a aliança com os seus discípulos, né, e falando, façam isso até que eu venha. Então virou aí um sacramento perpétuo, como você muito bem pontuou, até que Jesus ele retorne em si, né? Só que Jesus ele morre, ressuscita e é assunto aos céus, e temos a igreja primitiva. E tem muita gente que acha que a igreja primitiva ela é um paraíso, né, Léo? Tem gente que fala assim, como eu queria que nós voltássemos à igreja primitiva, né? Pobre inocente, né, Léo? Acha que lá foi mais fácil servir a Jesus, né? Coitado, né, cara? Sim. Os problemas internos e externos da igreja eram tantos que acho que muita gente hoje em dia não ia aguentar a pressão, né, cara? Não. Ia de fato pular fora. Então, assim, como é que era a ceia, né, na igreja primitiva? O cristianismo ele é curioso porque ele foi adotado muito pela classe mais pobre, né, a base da pirâmide. E Jesus ele tem alguns discursos que é mais atrativo, por exemplo, bendito os pobres de espírito, né? Ele faz aquela exortação sobre o jovem rico, né? Mais fácil um camelo passar pelo buraco de agulha do que um rico entrar no céu. Algumas pessoas pegaram esse texto e alguns tiveram entendimento que para entrar no céu
você tinha que ser uma pessoa paupérrima. Então... Os franciscanos? Isso. Vai virar um voto de pobreza futuro na igreja, né? Uhum. E as pessoas mais pobres começam a abraçar a fé, e o cristianismo ele começa a se espalhar, tanto que ele é visto como a alta classe romana, como uma seita vulgar, né? Uma seita de pessoa pobre. O cara é crente, o cara é pobre, miserável, né? Porque a religião imperial era o que mais valia. Só que, de repente, muitas pessoas começaram a entrar na igreja de várias classes sociais. Então tinha um cara paupérrimo, o cara da classe média, o cara da classe alta. Por quê? O cara era curado de enfermidade, né? O cara tinha a vida transformada pelo evangelho. De repente, tinha uma empregada da casa de um rico, a empregada orava pelo filho do dono da casa e o moleque era curado. Então você vê que as pessoas começam a entrar na igreja e a igreja começa a ser formada por, cara, toda uma classe social. Exatamente. Né? Então você vê que morre, né? Essa diferença de classe social na igreja, ela acaba. O que une as pessoas é Cristo. E beleza. Como igreja de Cristo, ela perpetua os sacramentos de Cristo. E desses sacramentos vai estar lá a Santa Ceia, o batismo da Santa Ceia. Só que a ceia, nesse tempo, era uma festança, né, Léo? O pessoal ia não somente pro lado o ato memorial, de tomar do vinho, comer o pão, mas também se reuniam para comer. E aí a gente vê a famosa koinonia, né? Ou a comunhão, né? Exatamente. A comunhão. Exatamente, que o crente come pra caramba desde no início do evangelho. Então né? É que Jesus e seus discípulos foram conhecidos como? Comilões e beberrões, né, cara? Comilões e beberrões. Exato. Vou até na pizzaria agora. Vamos lá. Partiu. Então, assim, a gente vê que essa galera que compõe a igreja, eles praticam o ato da Santa Ceia, o ato memorial, só que também tem a parte de comida e bebida. Só que muitos pobres vão para a Santa Ceia porque é o único local que eles vão ter acesso à comida. Então eles vão lá para comer, para poder saciar sua fome, sua sede. E muitos irmãos que não estão na condição de miséria não comiam em casa para comer na ceia. E Paulo fala que é uma exortação que ele faz lá na carta de Coríntios, né? Isso. Ele fala que, cara, vocês não esperam uns aos outros. Um atropelando o outro para comer. Ele chega a falar que alguns irmãos chegam a beber tanto vinho que eles ficavam bêbados. Imagina só, no final do culto, tá o presbítero caído no chão morto de bêbado, né? Então você vê... E muitos acabavam, os que levavam os pratos mais especiais, acabavam comendo e não compartilhavam ali com os seus irmãos, Exato. né? Exato. Eles não compartilhavam. Então, muitos que às vezes não tinham o que levar, às vezes ia para essa comunhão, mas acabavam saindo de barriga vazia. E aí onde está a exortação, porque eles não conseguiam discernir discernir quem era o seu irmão, quem era o seu próximo que estava ali, né? Exato, né, cara? Levava o prato de cuscuz e... Só ele comia o cuscuz. Pro canto ali. Isso. Mas cara, isso é um ponto interessantíssimo, porque o primeiro detalhe que a gente vê, a Santa Ceia não é apenas um ato, que ele é um ato vertical. Só que a gente vê que ele também pede por um ato horizontal. Então, assim, a Santa Ceia, ela primeiramente começa com um memorial, né? Lembrar a morte de Jesus, lembrar o sacrifício de Jesus e a remissão dos nossos pecados pelo sangue e pelo corpo dele. Então, o que seria o indignamente, né? Como a gente falou, muitas pessoas pobres iam até a ceia primitiva para poder comer. Então elas não sabiam o que significava ser, não sabiam o que significava o pão e o vinho. Elas só escutavam, tem uma galera ali chamada de cristãos que eles estão se reunindo para comer. Opa, o cara já tá na rua, passando fome, eu vou lá ver o que dá, né? Então quando ele chegava lá na reunião, ele via lá, né, pão, via vinho, via carne, via as uvas, via frutos, verduras, ia lá e ele comia. Aí quando possível, né? Quando possível. Quando era ali partilhado, tinha né? Um ringue ali de quem comia primeiro. E quando ele participava da ceia, perguntava, cara, você sabe o que é isso? O que significa o pão e o vinho? O cara não sabia. Aí era a memória de mim. Exato, entendeu? Aí, só que pelo fato dele não saber do que estava acontecendo, é onde Paulo fala sobre o indignamente. O cara, você não está discernindo o corpo. Então, o primeiro, o indignamente, vamos dizer que ele tem duas fases, né? Que seria a partir de eu não fazer de forma consciente e eu não fazer de forma
comungal, né? Eu acho que inventei essa palavra agora. Forma de comunhão. Comungal não existe. Não assassinei sei lá, cara. Vai que tem, né? Vou fingir que tem. Ninguém pesquisa, por favor. Tá? Então, a gente vê que esse irmão que ele vai lá, não tem noção do que é a Santa Ceia. Você participar da ceia sem saber o que ela significa, sem saber da sua profundidade, cara, isso é o indigno. Então, olha que curioso. Paulo, ele apela para a consciência, lá no texto de 1 Coríntios 11, 28 a 29, né? Você tá no gatilho aí? Qual? 1 Coríntios 11, 28 a 29. Lê para nós aí, Léo. Examine cada um a si mesmo e, então, coma do pão e beba do cálice. 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Perfeito. Então, o que é esse examinar? Não é se você está vivendo de uma vida de santidade ininterrupta. Isso é algo digno de exame, realmente, mas não é o que o texto está propondo a gente a fazer. O texto está propondo o seguinte, cara, examine qual que é a sua intenção com a ceia. Você tem noção da profundidade do que você está participando? Do pão e do vinho, do memorial, de um sacramento, de que você está fazendo isso, anunciando o evangelho, que isso é um ato de anunciamento do amor sacrificial de Jesus por nós. Você tem noção do que isso significa? Esse é o primeiro convite de exame. Cara, tenha noção do que você está participando aqui. E né? Também eu acho que é uma ideia de olhar para dentro, né, ô Vitão? E lógico que nós somos eternos pecadores. Toda vez que você olhar para dentro, desculpa meu irmão, mas você vai ver pecado. Mas a intenção é essa, que você enxergue ele ali e você entenda que você tem que continuar lutando contra ele, né? O problema é quando você olha e já não vê mais o pecado, você tá amortizado com ele, né? A palavra fala que aquele que diz que não tem pecado, o pecado já tá à porta, né? Então, você já pecou por aí. Então, quando fala assim, examine-se a si mesmo, é você dar uma olhada e falar, nossa, ó Senhor, me dá força. Me dá força para continuar isso caminhando aí. E vencendo o pecado, né? Isso aí. Eu continuar nessa luta. Isso, porque se o cara for pegar essa ideia de não vou beber a ceia porque eu sou indigno, cara, rasga Romanos 3. Se você só é indigno para ceia, pressupõe-se que você é digno para todo o resto. Nós somos indignos de forma complementar. Então, esse exame que você bem pontuou aqui, Léo, ele é necessário. Cara, quem sou eu como cristão? Né? Quem sou eu como um ministro do evangelho? Será que eu estou honrando o evangelho? Né? Será que eu tenho noção do que eu estou participando? Então, esse convite é um exame de vida e um exame da sua consciência sobre o que você está participando. Isso exige que eu tenha conhecimento bíblico, cara, do que é a Santa Ceia. Tanto que a gente tem pessoas que participam a vida da igreja, sempre estão lá participando da ceia, só que não tem noção da profundidade que ela é. E vem aqui o segundo aspecto, cara, que tem a ver com o meu irmão. Quando Paulo fala aquele que não está discernindo o corpo, ele não fala apenas do pão. Ele está falando daqui, ó. O corpo são as pessoas que compõem a igreja. Discernir é conhecer, gente. Exato. Conhecer o seu irmão, saber quem é seu irmão, quem é seu próximo. Exatamente, cara. Então, assim, aqui o Paulo está falando sobre aquele que atropela o irmão para comer primeiro, fala não, né? Espere uns aos outros, né? Tenham modos, tenham educação, esperem uns aos outros. Se a gente fosse traduzir isso para os dias de hoje, né? Seria o quê? Cara, vai beber a ceia, mas tenha comunhão com todos, né? Examine-se a si mesmo enquanto um cristão e examine-se a si mesmo enquanto alguém que pertence a uma comunidade. Porque eu tava lendo um livreto muito curioso, cara, de um cara chamado Mark Dever. Ele escreveu um livro chamado O que é uma Igreja Saudável. Eu achei muito pontual o que ele falou no comecinho do livro, que é assim, que as pessoas estão tão preocupadas com a experiência individual, com o relacionamento individual, o meu relacionamento com Cristo, o meu relacionamento com Deus, que elas se esquecem que uma vez que elas foram regeneradas por Deus, elas estão sendo inseridas em uma família regenerada. Então o evangelho não é sobre a minha experiência individual apenas, mas é a minha experiência coletiva, né, Léo? É eu pertencer à comunidade e tá
em comunhão com essa galera. É a experiência com o corpo, né? Exato. A palavra fala de exato. discernir o corpo. Você foi inserido em um corpo, né? Um corpo que tem várias partes, né? Ele tem 2 braços, 2 pernas, coração, pulmão e por aí vai. Tem diversas partes que compõem um corpo. Então você discernir o seu irmão que está ali cumprindo alguma função no corpo de Cristo. Isso né? aí. O qual Cristo é o cabeça. Quando a gente vai por essa linha de fazer algo individual, achar que é você ali com Cristo, você não vai conseguir chegar até ele, porque eu acho que em 2 Pedro que fala que aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, né? Então não tem como você falar que ama a Deus sem antes amar o seu irmão. Se você não consegue amar o seu irmão a quem você está vendo, como você vai amar a Deus a quem você não vê? Então é que até na parte de entregar os dízimos, é dito na palavra do Senhor que antes de você ir lá entregar o seu dízimo, primeiro você vai lá e se reconcilia com o seu irmão, porque o Senhor não vai aceitar isso. Porque você não está fazendo porque você ama a Deus, porque você não conseguiu amar o seu irmão, que você está com problema com ele. Então você tem que aprender a discernir o corpo. Só discernir no corpo que você vai conseguir cumprir os mandamentos que o Senhor nos deu. Perdoar, você precisa do seu irmão para poder perdoar, senão você vai se perdoar. Lógico que sim, a gente tem que se perdoar também. Tem gente que não se perdoa e se martiriza, né, até o final. Mas o nosso irmão, ele é fundamental na nossa caminhada cristã. Total, cara. Você vê, ó, achei muito, muito legal que você pontuou. Olha só que profundo. Se eu procuro ter um relacionamento direto com Deus, só que eu não estou em comunhão com meu irmão, cara, isso macula a minha adoração. Isso macula a minha oferta, isso macula o meu culto. Então, a gente está tão preocupado em ter uma experiência individual e pessoal e esquece, né, Léo, que o evangelho ele é interpessoal. Né? Não é sobre o Vitor, é sobre o Weber, é sobre o Léo, é sobre toda a igreja que está à minha volta, né, cara? E você trouxe um ponto muito interessante, cara. Jesus, ele fala que todo o fruto do Espírito, ele... É curioso, ele não deságua em si mesmo, né, cara? Ele deságua no outro. Mansidão, longanimidade. Nós dependemos. Né? É uma dependência. Exato. Eu vou ser manso, tá? Manso pra quê? Pra quem, né? Para com o outro. Exato, para com outra pessoa. Eu vou ser longânimo pra quem? Para com o outro. Eu vou perdoar quem? O outro. Acho que uma coisa que a gente precisa pontuar aqui, eu quero pontuar, ô Vitão. Pontue, pontuar. É que nem eu falei aqui, aqui, às vezes a gente não tá bem com o nosso irmão. Aí agora a pessoa fala, agora eu tô indigno, não vou tomar ceia. Não é esse o ponto também, irmão. Quando a gente fala examine-se, você vai se examinar e vai lembrar, vixe, eu não tô bem com aquele irmão, eu briguei. Mas esse autoexame vai fazer o quê? Eu tenho que liberar perdão. Exato. Eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que me reconciliar. Você precisa fazer parte do corpo de Cristo e é participando da ceia que você faz parte do corpo de Cristo. Então, quando você fez esse exame, você trouxe isso à memória, o Espírito Santo te trouxe isso à memória, aí você vai fazer o que com essa memória? Você vai partir para ação. Aí você sabe que logo depois dali, você precisa tomar uma atitude e se reconciliar com esse irmão e se reconciliar com essa situação, né? Isso que nem sempre é fácil, né, Léo? Mas, cara... Com certeza não é. É necessário, cara, é necessário. Se humilhar é uma parte muito difícil, né? É lindo você falar assim, me humilha, vou me humilhar, mas essa é a parte de se humilhar, é você dar a segunda face, né? Você se diminuir, você servir, ser servo. Né? Sim. Conforme, eu lembro que a gente teve aquele dia que a gente conversou com o pastor Adailson aqui, a gente falou sobre louvor, né? Que toda arte ela expressa o sentimento de uma geração. E, cara, a arte, ela hoje, tudo tem a ver com eu, né? Eu, Deus me ama, Deus me quer, né? Eu vou fazer, eu vou adorar. Antropocentrismo. E o nosso meu. Né? E o nós ele acabou, nós vamos fazer, nós vamos entregar, nós estamos aqui. Então eu creio que isso tem uma raiz, cara, nessa era tão individual. E você vê que a Santa Ceia é um convite totalmente na contramão. Então a Santa Ceia ela tem a ver com um ato memorial do sacrifício de Jesus e também tem um ato de comunhão. Então, o indignamente, ele tá ligado, se a gente fosse resumir a grosso modo, seria isso. Não a pessoa, mas a sua conduta. A forma como ela toma a Santa Ceia. Se ela toma a Santa Ceia inconsciente do que ela significa,
Sim. É uma indignação. Uhum. E se ela não tá em paz com seu irmão, ela tá tomando a Santa Ceia de forma com mágoa, ela não perdoa seu irmão, ela tá mal com alguém, isso é não discernir o corpo. Porque, cara, achei cirúrgico que você falou, esse texto que você trouxe aqui na mesa. Se eu não consigo amar o meu irmão... A quem eu vejo? Como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo, né, cara? Uhum. Então eu escutei uma frase que ela é digna de você refletir ela mais de uma vez, mas assim, quer ver Deus? Olhe pro seu irmão. Essa frase, cara, um soco. Falei, como assim, meu Deus é meu irmão? Mas nós somos um corpo, cara. Eu quero ver Deus na comunhão com meus irmãos, de fato, né, cara? E eu acho que a gente já destrinchou isso até o... acho que tem bastante coisa, né? Falar de Santa Ceia é que nem quando a gente fala Santa Ceia, o crente acha que é o momento mais espiritual. E eu olho assim, hoje pelo menos, eu não entendo dessa forma, assim, que a gente fala, hoje é o dia de eu ir com a minha melhor roupa. Cara, é o melhor, com certeza é. Mas eu acho que todo culto é melhor, você tem que se apresentar como o melhor para o seu rei, né? Então não é somente naquele dia. Não, hoje é um dia mais espiritual, hoje eu vou tomar a Santa Ceia. Olha o pãozinho caiu aqui. Né? Perdi a salvação 5 minutos. Sabe, não é isso, né? E às vezes a pessoa comeu, glória a Deus, agora. Cara, lógico, você tem que glorificar a Deus, mas tem que glorificar a Deus em todo o tempo. Quando você traz a memória e lembra que a gente falou que trazer a memória e examinar, você vai lembrar do pecado. Mas também nessa hora você lembra de tudo que Deus fez por você e de que Ele já te perdoou desse pecado que você lembrou, que você já cometeu, que você vai cometer, você já foi perdoado, né? A Santa Ceia, ela é um momento de festa, de celebração, né? É um momento de festa. Quando a gente fala em festa, eu falo em festa com o meu irmão aqui. Isso que é o ponto alto da Santa Ceia. Não é simplesmente comi o pãozinho, tomei ali o cálice, agora sim. Acabou. Não, mas é que você festejar com seu irmão e você tá com seu coração cheio e alegre de gratidão pro Senhor, em memória do Senhor, em memória de tudo que Ele fez. O que é em memória do Senhor? Em memória de tudo que Ele fez por você. Ele te redimiu, cara. Ele te salvou do teu pecado. Ele te salvou do inferno, né? É isso, é você festejar, um momento de festa, de alegria. Então eu acho que é isso. Às vezes alguns levam que por um lado muito, às vezes, pesado ou muito místico, né? A gente vem trazendo esse lado... Trata como se fosse um funeral, às vezes, né, cara? Funeral de Cristo ali. Isso, a igreja fala essa palavra é até difícil de falar. Com que o pão se torna o corpo de Cristo, que a igreja católica fala? Consubstanciação. Consubstanciação, uma parada essa assim. Palavra quase fala em línguas aí. Então, não, mas que isso aqui agora e tem que tomar um cuidado e tal. Se tornou, às vezes, um rito religioso, né? E isso vem por cultura, né? De algumas denominações, né? Até de outras religiões. E aí a gente traz um sincretismo e aí mistura tudo e a gente torna isso muito meio pesado. Mas é para ser algo leve, né? Isso. É que nem você falou, a Santa Ceia, na igreja primitiva, isso era feito comumente. Não tinha um dia específico ali, eles estavam sempre se reunindo nas casas. Hoje, se a gente for trazer, a nossa Santa Ceia, a gente faz isso nas nossas células. O culto no lar. Era lá, o culto no lar que era feito. A gente não... Para quem participa de célula, que está no mesmo contexto que nós aqui na Templo Vivo. O salgado no final da célula ali, nós temos a Santa Ceia. Aquilo ali é a Santa Ceia, querido. Se você participa de uma célula e no final da sua célula você tem ali, a galera trouxe o lanchinho, tá todo mundo ali. Isso é Santa Ceia. É mais ou menos por aí, né? A gente tá ali em memória do Senhor, né? Lógico que tem que ter esse pensamento, essa intenção. Nós estamos ali fazendo aquilo em comunhão, em memória do Senhor. Exatamente. Cara, acho que você foi cirúrgico, cara. A gente não pode definir de outro melhor modo do que esse. A ceia, primeiro de tudo, não tem a ver sobre você. Né? Começa daí. Ela não tem a ver com você. Então, você não é a menina dos olhos de Deus. Tira isso da sua cabeça. A ceia tem a ver com Cristo e com o outro. Você tá a descantear ali, cara. Não é sobre você, nunca foi e nunca será. É tudo sobre ele. Eu tô quase cantando aquele hino lá já. Aqui, ó. Certo, gente? Então, Indignamente nós sempre seremos. Todos somos. Exato. Todos somos. E essa que é a maravilha do evangelho, né, cara? Nós somos amados indignamente. Eu gosto muito, cara, do que o Brennan Manning uma vez falou, que a igreja é como se fosse uma AA,
uma reunião de alcoólicos anônimos, que são pessoas que têm o mesmo problema e vão para o mesmo lugar receber a mesma ajuda. Tá todo mundo em pé de igualdade ali. Eu acho que melhor definição, cara, não tem, porque o que é o evangelho senão isso, né, cara? Nós estamos perdidos, fomos achados e nós nos reunimos. Todo mundo tem uma origem diferente, tem uma história de vida diferente, mas tem um ponto em comum. Cara, eu tava perdido e eu fui achado. Se eu perguntar pro Léo, ele vai ter a história dele, pro Weber vai ter a história dele, a minha eu vou ter a minha história. Todos nós fomos achados e essa é a beleza do evangelho. Nós somos indignamente amados. E agora vamos então para o momento de perguntas e respostas, Bora né? lá. Algumas perguntas cabeludas que nós vamos responder a respeito da ceia, que eu sei que se você assistiu, você também se fez essa pergunta. E se eu não falar a sua pergunta aqui, não deixe de colocar de qualquer forma aí nos comentários. Mas vamos para algumas aqui. O Weber trouxe ali algumas perguntas e ele vai trazer aqui para nós. Solta para nós aí. Vamos lá, então. Primeira pergunta, pessoal. Quem pode participar da ceia? Só cristão que é membro ou só quem é batizado? E aí? Quer responder essa? Essa daí é fácil. Todo aquele que está chegando e já reconheceu Jesus como único, suficiente Salvador. A partir do momento que ele reconheceu ali Jesus como único, suficiente Salvador, aí como a gente falou, ele vai ter que discernir o corpo, conhecer quem é o corpo, quem é os meus irmãos. A partir do momento que ele já consegue fazer esse autoexame de se conhecer, ele já está apto, né? Ele chegou ali na fé, ele já está apto, né? Primeiramente, ele tem que ter aceitação no mínimo, né? Não pode fazer de qualquer forma. Nem sei o que eu tô fazendo aqui, tô comendo e tô tomando. Apesar de que, assim... Tira gosto. O meu ponto de vista vai ser aquele que também não é tão místico assim. Eu não trato isso como misticismo, é como eu falei. A ceia dos primitivos... E o Vitão tava falando aqui, pô, ali tem uns irmãos que estão concentrados ali, ele vai ter comida. E às vezes o cara ia lá e acabava conhecendo, né? Então serve também, sim, talvez essa pessoa que chegou ali, ela possa fazer parte ali e depois ele vai crescendo na fé, né? E ele vai entendendo mais como fazer esse autoexame e como discernir todo o corpo. Isso. Se o pastor também, previamente, antes da ceia, ele explicar como geralmente aqui é feito e eu creio que na maioria das igrejas evangélicas, quando vai ter a ceia, geralmente é de praxe, né? Faz a leitura de 1 Coríntios 11, explica-se o que é a ceia. A partir desse momento, cria-se consciência do que é aquele rito que o cara tá vendo ali. Então, o cara já quebra esse primeiro paradigma aí que, opa, eu já tô tendo consciência do que eu tô participando, né? Sobre a questão de batismo, né, que foi perguntado, não existe um texto claro sobre isso, né? É mais uma visão denominacional. Eu, por exemplo, eu vim de uma igreja batista que só podia participar da ceia quem era batizado em alguma igreja evangélica. Quando eu vim para cá, eu estava em uma denominação que não precisava. Então, isso vai variar de acordo com Com certeza, isso vai variar e vai gerar muita polêmica, né? Porque a pessoa vai falar assim, você bebe ainda? Então você não pode. Ah, você fuma ainda? Então você não pode. Aí eu vou perguntar, mas aí, você fofoca ainda? Então você não pode. Então você come desenfreado? Então você também não pode. Você tá pouco tempo na igreja mesmo. Porque tudo isso é pecado, né? Entendeu? Tudo que é vício vai ser pecado. Então se você for olhar o pecado como uma base para você fazer ou não fazer... aí é complicado, então ninguém vai fazer. Isso aí. Né? E eu acho que é isso. Eu vou acabar respondendo várias outras perguntas aí numa resposta só. Uma matou 10 aí. Quem deve administrar a ceia? Só o pastor ou qualquer pessoa? Acho que qualquer membro que é capacitado ao ensino, um presbítero, um pastor, né? Da ceia, rito ceia, né? Seria qualquer cristão, né, que convicto da sua fé, da sua salvação, apto a ensinar a palavra, o cara tá apto a ministrar cedo. Não tem que ser alguém do alto escalão, um apóstolo, sim, um bispo. Sim, eu já tenho uma ideia mais light, tá, gente? Como eu já falei, eu não sou o dono da verdade, mas eu tenho uma ideia mais light, assim. Quando a gente olha para a igreja primitiva, isso não era um rito. Paulo não falava assim, agora nós vamos ministrar ceia, aqui é o cálice, aqui é o sangue.
Não, a gente via que era comunhão no final do culto ali, que eles estavam reunidos, falando da mensagem do Senhor, e no final eles tinham essa comunhão. A gente não encontra, me corrija se eu estiver errado, Vitão, em algum documento que ali, na igreja primitiva, ele tinha um rito, tinha o dia certo, tinha a hora certa. Logo depois acho que vai ter essa pergunta aí, e quantas vezes por mês deve ser todos os cultos? Não tem uma linha certa, se é em todos ou é só em apenas um, se é o primeiro domingo, se é o último domingo. Vai de acordo com essa denominação que você estiver inserido, né? Que o pastor, o líder que estiver liderando ali a sua congregação, ele decida ali. Mas o que é importante é que a gente lembre de Cristo. Exato. Que a gente faça o discernimento do corpo, que a gente esteja sempre com isso nos nossos pensamentos. Isso, só que assim, vamos pegar de um extremo. Também não vamos colocar um cara, sei lá, um cara que não professa a fé cristã, não reconhece o Senhor de Jesus, não reconhece a soberania de Deus para ministrar uma Santa Ceia. Tô puxando para um extremo. Mas aí eu tô te falando. Tô puxando para um extremo. Quando eu falo assim. Não, eu entendi seu ponto. Tô puxando para um extremo. Não tem alguém em específico, né? A gente fala assim, é porque eu já tô quebrando a base de ser um rito. Agora nós vamos fazer. Não, às vezes, que nem eu expliquei, a gente tá na célula. Pô, você se reuniu na célula. Logo depois tem um comes e bebes ali que você tá com seus irmãos. Você já tá fazendo, meu irmão. Só que só vai faltar o quê? Lógico, você ter a ciência, né? Discernir o corpo ali e fazer isso em memória do Senhor. Fala, eu tô aqui com meus irmãos e vou ficar bem porque o Senhor quis assim. Você tá entendendo? Isso aí. Então, nesse caso, não tem ninguém ministrando a célula, a ceia, entendeu? Lógico que na igreja, aí dentro da congregação, quando é pontual, ele tem ali esse rito, né? Então, aí a gente vai entender que com certeza vai ser o líder que estiver ali à frente da congregação ou dos irmãos que estiver ali junto, né? É um show de bola, perfeito. Crianças podem tomar a ceia ou não? Se sim, a partir de que idade? A resposta é básica, sim. A Bíblia não estabelece uma idade para poder tomar a Santa Ceia. A partir do momento que ela criou consciência de si e do que é a Santa Ceia, do que é a igreja, de quem é Cristo, da obra de Cristo, isso foi ministrado para ela, ela pode tomar desde da sua tenra idade, né? Não pode beber pode tomar suco, né? Por favor. Meus queridos, nós somos bereanos, tá? Então, a gente vai sempre olhar para a Bíblia. Aonde a Bíblia traz uma restrição? Aonde a Bíblia traz uma faixa etária? Né? A Bíblia não fala isso. Em nenhum momento ela fala isso. Lógico que, mas vamos observar quando ocorreu. Ocorreu com Jesus e os seus discípulos, mas ele mandou fazer isso com todos. Ele não estabeleceu, quando vocês estiverem reunidos com os adultos, né? Olha, as crianças não podem até completar tantos anos. A gente não vai ver isso na Bíblia. Então, o meu entendimento, desde que, como eu falei, os critérios, que você já consiga ensinar para que ela ensina ali o corpo, né? E faça isso em memória do Senhor, eu acho que isso são Perfeito. Os pontos cruciais. Nós temos aqui o Next, que é o nosso Ministério Infantil, onde você tem crianças, né? De 5, 4 anos que participam da ceia e não tem nenhum texto que contradiza, enfim, essa idade, né? Então é isso. Pode usar suco de uva ou precisa necessariamente ser vinho? Existe diferença entre os dois? Fala, Vitão. Cara, não, a Bíblia não estabelece. A gente pode pegar a ideia do vinho, vamos puxar pro pão, era pão ázimo, né? Era pão sem fermento. Como pão com, né, algumas igrejas evangélicas fazem com pães ázimos, só que na sua imensa maioria é um pão sovado de padaria com fermento. E aí, tá errado o pão? Não, mas é o ato de comer o pão e, né, beber ali partir o pão e beber do cálice, né? Cara. Acabou. Não, né? Não tem, né? Não sei se o vinho, né? Mas é que nem a gente tava falando aqui nos bastidores, né? Em determinadas culturas aí, a gente vai ver que é normal as pessoas consumirem bebida alcoólica. Então, em alguns países, eles vão usar o vinho normal, né? Mas nós aqui no Brasil, normalmente, usamos só apenas o suco de uva. E os mais chiques usam o Aurora. Ó, fizemos um merchandise aí.
Patrocinando. Mas é isso, cara. Eu fico curioso pra saber como é que faz os missionários que estão em locais remotos. Tipo assim, uma tribo aborígene distante, onde só tem javali, só dá pra tomar água e não tem nada disso aí. Então, gente, não é algo assim que Levantando a polêmica. É por isso que eu tô falando, que é algo assim tão simples e tão leve, a gente traz isso tão espiritual, mas os quesitos principais é lembrar do Senhor. Isso aí. Fazer em memória dele e discernir o corpo, gente. Fazer em memória do Senhor. Junto com sempre, né? A gente tem que fazer sempre o nosso autoexame. É chamado para que a gente se autoexamine, para que a gente não caia numa amortização do pecado da nossa vida, a ponto que a gente não consiga enxergá-lo mais. Então a gente tem que estar sempre olhando para ele e entender que a nossa luta tá ali. Né? A palavra fala sempre da gente persistir. Aquele que persistir até o final alcançará a sua coroa. Né? Então, isso aí. A gente tem que persistir nessa luta até o final. Perfeito. E ok? É isso. E eu quero deixar um convite para você, se você ficou aqui conosco até o final e gostou, achou esse conteúdo relevante, se isso abriu um pouco a sua mente com relação a isso, curte aí, não custa nada, dá um curtir aí, compartilha esse conteúdo com algum amigo que precisa ouvir, né? Leva esse conteúdo à frente. Se você não gostou, não concordou com alguma coisa, comenta também. Deixa um comentário aí, vamos discutir, né? A discussão ela é boa, ela é sadia, para que todos nós possamos crescer juntos na fé, né? Eu não sou o dono da verdade, Vitor também. Você não é não, né, Vitor? Não sou? Não sei. Você acha? Eu tô perguntando. Nós não somos os donos da verdade e nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Nós somos bereanos, né? Nós estamos aqui para aprender e aprender com as escrituras. Vamos examinar as escrituras e tentar entender o que ela tá querendo nos dizer. Amém, Vitão? Fechou, isso aí. Espero no próximo episódio. Fique com Deus, tamo junto e valeu.